Boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. É com muita alegria que, em nome do Grupo de Assistência Fraterna, nós damos a abertura, em nome de Jesus também, de mais uma reunião pública nesta casa de oração. E para iniciar, eu gostaria de convidá-los para fechar os nossos olhos para o mundo que nos cerca, para fazermos uma conexão com o Mestre, com Maria e com os nossos benfeitores espirituais. Fechemos os nossos olhos. Mestre querido, amado amigo de todas as horas, neste momento em que reverenciamos a sua figura celestial, nós te agradecemos por todas as bênçãos que são colocadas em nossas mãos, em nossa caminhada rumo ao Pai. Que a vossa luz, neste momento, seja a nossa luz, a brilhar, a iluminar este caminho. Que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão de pecados e que a vossa paz possa habitar em nossos corações. E assim, Mestre Jesus, nós queremos, juntos, proferirmos a prece que o Francisco de Assis, esse grande missionário que nos ensinou o verdadeiro sentido da caridade, que nós possamos juntos suplicarmos a esse benfeitor para que abençoe a nossa reunião pública desta noite. Senhor Jesus, fazei de nós um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que nós possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, a união. Onde houver dúvida, que nós possamos levar a nossa fé. Onde houver erro, Mestre Jesus, permita que possamos levar a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver a tristeza, que nós possamos procurar levar a alegria. E onde houver trevas, que nós sejamos a luz. Ó Mestre, fazei que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, Mestre Jesus, que nasceremos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E assim, Jesus amado, com esta prece de Francisco de Assis, nós declaramos abertos a nossa reunião pública desta terça-feira, 15 de dezembro de 2020. E antes de anunciar a nossa palestra da noite, nós queremos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, prosseguindo neste link, né, de Francisco de Assis, nessa página do capítulo 8, versículos 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai comentar uma passagem de Lucas, capítulo 12 a 15, quando Jesus disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, mas para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, por não terem condições de retribuí-los, e por isso essa será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. E assim, que essa passagem do Evangelho possa nos calar profundamente, principalmente nessa época de Natal,
nessa época em que comemoramos, né, o nascimento do Mestre Jesus, e para comentar, para fazer conosco essa reflexão, nós convidamos e recebemos com muita alegria o nosso companheiro das mídias espíritas desta casa, o Carlos Primolan, essa pessoa abnegada que assumiu um projeto Nova Luz em nossa casa de oração. Então, Carlos, que você seja muito bem-vindo entre nós para mais essa palestra, que com certeza calará profundamente em nossos corações. E a palavra é sua. Agradeço muito por essa oportunidade. É uma alegria estar aqui entre pessoas que a gente já tem um convívio. De alguma forma nós nos reencontramos e vamos assumindo juntos esse tempo de boas notícias, de boas esperanças para os nossos corações. Enquanto as nossas mentes vão se enchendo aí com tantas outras informações que nos ocupam, que nos distraem os dias, os nossos corações, ao menos, se felicitam, né? Então muita alegria encontrar tanta gente reconhecida nesse momento em que a gente vai se juntando aqui para estudarmos juntos. Tratar desse tema, e aí quando a gente é convidado para fazer um comentário ou conduzir um tema, eu sempre fico me perguntando, né, do que se trata isso para mim? O que seria isso para mim, né? E aos poucos a gente vai percebendo aí o quanto que faz todo sentido quando a gente se dedica a estudar algo que talvez a gente não teria feito espontaneamente, né? Então agradeço a oportunidade também da Laudelina de me colocar nesse momento, nessa condição também de aprendiz, né? Desse estudo aqui que a gente faz juntos do Evangelho segundo o Espiritismo. E há muito conteúdo e há muitas coisas que nós podemos tratar hoje. Pensando no seguinte, né, dessas linguagens figuradas que Jesus sempre usou nas suas apresentações, nas suas abordagens, e vamos falar um pouquinho disso antes da gente ir propriamente dentro desse nosso tema de hoje, né? Então, quando a gente se depara com essa linguagem figurada, com essas parábolas, né, feito de cores berrantes, né, que é justamente para, de alguma forma, nos despertar um interesse, né? Então, é que isso não possa passar despercebido. Então, o quanto que nós podemos debruçar sobre um tema que está aí dentro desse contexto, né, que é apresentado por Jesus nas suas passagens nessa linguagem. E aí a gente vai voltar um pouquinho só no estudo de Kardec também, para a gente percebendo que essas linguagens, né, figuradas e parábolas, elas já começavam a despertar algum interesse. Tem um conteúdo na Revista Espírita, que é uma publicação de 1858, que também é uma sequência, né, de uma revista que foi feita por Kardec, foi publicada por Kardec e hoje catalogada, e ali também existe uma passagem que chama atenção, traz São Luís, quando ele também, falando do tema orgulho, ele apresenta uma parábola. E aí o Kardec pergunta para ele, mas São Luís, por que fala também por parábolas, né? E aí ele diz uma coisa muito interessante, que é que o espírito humano, né, nós gostamos desse mistério, nós gostamos dessa lição que pode gravar em nós, no nosso coração, mais aspectos, mais informações quando nós procuramos por ela. Então, a ideia da parábola, a ideia de uma linguagem figurada, não é trazer para nós uma distração ou um distanciamento desse conteúdo, mas despertar em nós justamente o interesse por procurarmos essas traduções. Ainda falando sobre essa questão da ideia das linguagens, né, e das parábolas, ela está exigindo de nós um movimento, é como se ela exigisse de nós uma busca, um esforço de procura por alguma coisa que está ali por trás daquelas palavras, né?
Então, ela não entrega uma ideia pronta para nós, ela vai exigindo que a gente se esforce de algum para o progresso, né? De como é que a gente vai conseguindo extrair mais daquela parábola, mais daquela linguagem figurada. E a gente vai percebendo que nesses contextos ela se torna atemporal, ou seja, ela contém símbolos, contém situações e cenas que são muito adaptadas, próprias para qualquer realidade que são analisadas. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conseguir significado daquele contexto, né? E isso é o caso também da progressão de nós como espíritos, né? À medida que nós nos esforçamos, nós vamos encontrando também a graça das lições, desse aprendizado que elas podem nos dar. E quando a gente busca a graça das lições, o que ela nos traz em resposta? Todas as benesses, né? Tudo aquilo que há de conteúdo naquela lição, né? Esse é o nosso prêmio, prêmio para quem busca essas lições. Então, voltando, essas linguagens não são uma entrega de uma ideia pronta. Ela vai trazer para nós como se nós morássemos numa casa e que a gente tivesse várias janelas e que a gente, de alguma forma, fosse convidado a olhar o mundo através dessas janelas, né? Dessa residência. E quanto mais intimidade a gente cria com essa casa, quanto mais intimidade a gente cria com essa residência, a gente vai conseguindo colher mais versões e visões, né, que nós podemos encontrar para a renovação da nossa vida, da nossa realidade e o entendimento dessas leis divinas que são apresentadas para nós. No livro Consolador tem uma resposta também que é sobre essa linguagem. E aí diz lá o seguinte: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E a resposta dessa questão é sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, esse é o conteúdo que nós vamos encontrando nesse estudo que a gente vem das parábolas, como sementes que são colocadas num solo propício, né, e desabrocham mais tarde para se transformar nessas árvores aí da misericórdia, da sabedoria e do conhecimento da humanidade, né? Então, cada parábola, cada passagem para nós, né, ela traz esse sentido dessa semente. Não é o fruto propriamente dito, não é o resultado, mas há um empenho nosso de cultivar a semente, esforçar pelo estudo, da pesquisa, vivenciar aquele conteúdo, aplicação daquele conteúdo, e aí então que essa semente, que é um projeto que é dado para nós, vai se tornando realidade em nossa vida. Tem um livro que nós estamos estudando, que é o livro dos Mensageiros, né, num grupo de estudos que a gente está fazendo aqui nas quintas-feiras, e todos estão convidados para participar também. Lá no capítulo 1, a Narcisa, quando ela está com o André Luiz, ela fala o seguinte para ele: enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais do que um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Então, quantas vezes abrimos o Evangelho ou para nós passa uma lição corriqueira, mas ainda esperando de nós essa maturidade, esperando de nós que nós nos tornemos ou possamos conter esses sentimentos comuns, esses sentimentos superiores, e não mais os sentimentos comuns. À medida que a gente modifica os nossos sentimentos, modifica a nossa vibração, tudo aquilo que está em nossas mãos, a partir dali, se torna um grande tesouro.
e vai contribuindo para que a nossa edificação, né, através desses ensinamentos, possam trazer os frutos dos quais nós estamos, neste momento, cultivando as sementes. E não há pressa, né? Não há pressa nenhuma. É cada um no seu tempo, cada um no seu momento, e a gente vai percebendo no mesmo contexto do estudo do livro, que nós já o estudamos em outras situações, em outras épocas das nossas vidas. E hoje, quando nós, um pouco mais maduros, um pouco mais experimentados, né, dentro desses sentimentos de alguma forma mais elevados, vemos os mesmos conteúdos e o que essa imensidão de revelações servem para nós, né? O quanto que isso muda a nossa forma de aprender, a nossa forma de estudar e de entrar em contato com tudo isso que é essa riqueza para nós. E aí, falando um pouco, dito isso, né, sobre as questões das parábolas, a gente vai, então, buscar um pouco desse capítulo de hoje que traz para nós, né? Então, é um incentivo para que a gente possa, dentro desse movimento, querendo tirar conceito. O título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E quando Jesus, então, convidado ali para aquela festa, ele vai observando aquele ambiente e ele já vai apresentando mais ensinamentos nessa passagem, né? E o que seria o convidar para um jantar, né? Hoje, se nós trazemos alguém para a nossa casa que nós convidamos, o que não é mais do que a participação ou compartilhar também os nossos bens, aquilo que nós desfrutamos, né? Mostrar um pouco da nossa casa física, né? Compartilhar também o que nós temos de bom, o que nós temos para apresentar, né? Mas o que mais é esperado de nós, além desse encontro material, né? Além daquele comer e beber à mesa, além daquilo que nós podemos usar como argumentos materiais, o que mais é esperado de nós, né? Então, há outros aspectos que são esperados de nós, que são o ser bom ouvinte, a nossa própria experiência em determinados assuntos de vida. Isso também é um conteúdo que é esperado de nós. Então, quando a gente convida alguém, que nós também possamos pensar na possibilidade de que esse possa ser alguém que nós podemos oferecer um auxílio, mesmo que seja um parente, um amigo que necessita da nossa ajuda moral ou material, né? E Jesus não impede que nós possamos compartilhar, convidar nossos parentes e amigos, e esses sim são talvez os mais indicados para que a gente possa, nessa oportunidade, compartilhar todos esses sentimentos também, né? E aí a gente fica se perguntando, mas ele diz para a gente convidar só os pobres e os estrupiados, né? E eu, como assim eu vou dividir o que eu tenho, né? Então, vamos lá nessa linguagem para tentar buscar esse pensamento. E ele foi muito claro também na sequência dessa leitura que a Laudelina fez e no texto que ela mandou para nós no convite, alertando para nós que Jesus nos diz para que nós não esperemos algo em troca, para que quando a gente tenha esse movimento, quando a gente haja dessa forma, que nós possamos nos permitir ser movidos ou nos mover pela misericórdia, pela amorosidade, pelas pessoas, pelo próximo, pelos outros, né? A intenção da gente dividir, de compartilhar os nossos talentos, né? Os nossos bens, ou as nossas conquistas, tudo aquilo que nós recebemos, nós podemos fazer isso, mas agir pelo prazer de ser útil a alguém que em algum momento possa precisar ou estar em condições de dificuldade, precisando da nossa ajuda. Agir sem esperar nada em troca. E aí vai reforçando o título desse capítulo, né, que é a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá, né? Olhando um pouco mais para isso, quando a gente pode agir, né,
com uma mente cheia de expectativas, né, esperando algo em troca, ou muitas vezes a gente cobra também aquilo que a gente está dando, né, se a gente não é reconhecido ou não é retribuído, né, uma ação que nós fizemos aos outros, e Jesus vai nos lembrando justamente que se a gente é reconhecido, ou se a gente recebe esse agradecimento ou algo em troca do que nós estamos fazendo, que não há mérito nenhum nessa nossa ação. A intenção da troca, da barganha, é que a gente possa ficar com crédito nessa vida. Então, que isso possa movimentar em nós alguns aspectos. E Jesus, quando tratava desse movimento, desse entendimento, buscando trazer as palavras nessa condução, ele justamente queria também mostrar para nós e nos provocar de alguma forma pelos nossos sentimentos. Jesus nunca fez nenhum movimento, independente do que ele poderia expressar, sem que ele provocasse em nós esse reconhecimento pelos nossos sentimentos. E de que sentimentos que nós estamos falando aqui, né? Quantas vezes nós entregamos um presente para alguém e a gente gosta de ver como a pessoa se relaciona com o presente que nós demos. A gente gosta de ver a pessoa usando o presente que nós demos, né? E isso é um presente físico, né? Um presente material. A gente gosta de que a pessoa tenha esse contato com o que nós entregamos. E se nós entregamos algo também que é parte dos nossos sentimentos, algo que não tem uma expressão física, né? Algo que não tem um conceito de matéria, né? Como que a gente lida com isso? Se eu dou um presente físico, eu posso esperar que a pessoa use, ou use como eu gostaria que ela usasse. Não, isso não é para usar assim. Não, essa roupa tem um conjunto que é de tal cor que pode melhorar da outra forma. E se nós entregamos um sentimento? E se nós compartilhamos um sentimento? Se eu compartilho uma ajuda? A minha expectativa é de que esse outro... né? Então, quando Jesus mostra para nós nessa parábola, ele está justamente provocando em nós não só a atenção pelo nosso jantar, pela nossa ceia, pelo alimento que nós compartilhamos, mas pelos sentimentos que nós estamos também compartilhando neste momento, né? E em todos os momentos da nossa vida. E o quanto que essas sensações, o quanto que essas não retribuições daquilo que a gente entrega, daquilo que a gente doa, traz para nós um sofrimento, traz para nós uma angústia, traz para nós justamente essa expectativa. Nós somos capazes de mensurar o valor que um abraço tem, o valor que uma ajuda tem. Então, somos capazes de entregar tudo isso sem esperar algo em troca? E é justamente nesse sentido que essa passagem, que esse contexto vai caminhando, né? E esse sofrimento que nós vamos juntando para nós, né? Lidando aí com os nossos sentimentos feridos, né? Porque criamos uma expectativa que não foram atendidas ou atingidas pelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? E por isso que talvez o convite seja realmente para que tenhamos em nossas mesas os nossos familiares, os nossos amigos, porque são esses que, com muita dificuldade, nós conseguimos compartilhar também os nossos melhores sentimentos sem esperar nada em troca. Então, eu crio um desejo, uma expectativa quando eu pratico uma ação. E se esse meu desejo, essa minha expectativa não é atendida, pode haver aí um sofrimento. Pode ser que esse meu desejo não seja atendido, não seja cumprido, né? E aí nós estamos lidando com todos esses nossos sofrimentos que estão relacionados com esses nossos desejos não atendidos, não cumpridos, né?
E tudo que Jesus, então, quer nos ensinar por essa passagem, ao convidar os pobres e os estropiados para as festas, para o jantar, é no sentido simbólico, né? Que nós não devemos, ou não seja indicado para nós praticar essas ações de caridade, esperando algo em troca, ou interesse em barganhar. Nós devemos agir simplesmente pela ação, sem criar essas expectativas de retribuição. E por quê? Né? Porque justamente isso, nós não teríamos um mérito nenhum no que nós estamos fazendo. Se há um interesse de troca, se há um apego material, se há um desejo, ele não é visto como uma caridade essencial. Isso não é uma ação de amor, é uma ação de interesse, de apego a um desejo pessoal nessa entrega. Né? E Jesus, então, vai mostrando para nós esse caminho, para que a gente, então, não sofra nos nossos relacionamentos, né? Para que a gente desperte justamente esse sentido, da gente, sem criar as expectativas dessas ações que nós estamos fazendo, sem cobrança. Se eu faço algo para o próximo, é porque eu me sinto feliz em fazê-lo. Né? E a gente pode sim chamar então os amigos, os familiares, sem expectativa. Esse dia eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele falava que ele conviveu com uma pessoa que ele tinha uma dinâmica muito interessante. É uma pessoa que fazia sopa para uma comunidade dentro da casa espírita, e ele, assim, sempre muito incomodado, sempre muito irritado, e ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, mas ele fazia com o sentido de uma obrigação, né? E ele se irritava muito com as pessoas que estavam próximas. Fala, procurando mais, queriam algo mais além daquela sopa, além de picar ali os legumes, além de cozinhar esses legumes e entregar esse alimento, queriam muito mais. Então, ele se mostrava tão irritado nesse processo da, da caridade que ele praticava, que no terceiro ou quarto prato que ele servia, ele já tinha vontade de jogar o prato, a panela de sopa em cima daqueles que estavam ali. Então, que caridade é essa que nós, né, estamos olhando? Né? Que momento que é esse que a gente vai se despertando? E também é uma caridade para conosco, para a gente cuidar de nós, porque às vezes nós também temos uma facilidade de nos juntarmos hoje, né, de forma online, estamos aqui conectados, mas nós não temos paciência com a família, nós não temos paciência com essa convivência, com quem está próximo de nós. Né? Então, onde que está o exercício da nossa caridade? Né? Onde que está o exercício da nossa convivência? O que eu posso entregar sem receber nada em troca? Ou sem ter essa expectativa de receber nada em troca? Então, não há o que buscar longe de nós para a gente experimentar uma oportunidade como essa. Isso está acontecendo e pode acontecer muito mais próximo de nós do que nós estamos, talvez, desejando ou buscando. E falando um pouco sobre essa questão da caridade essencial, eu queria lembrar também que nós temos um livro, né, no Vinha de Luz, de Emmanuel, que ele fala muito sobre isso, né, sobre onde é que está essa possibilidade da caridade essencial. E ele fala justamente disso, num dos temas dele, que é trabalhar sobre esse conteúdo da caridade, que em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água na edificação do reino de Deus, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Ele vai chamando a atenção da nossa ideia de que a grande obra espírita, ela começa em nós. Então não é uma ação, né, de uma construção gigante de um prédio, né, materializar talvez todo um projeto que a gente tem dentro da nossa ideia, e que isso seja a obra da doutrina. Né? A obra da doutrina essencial, ela começa dentro de nós. Né? E talvez no silêncio que nós vamos percebendo, fazer esse movimento, né, dessa obra doutrinária espírita dentro de nós,
nós vamos trazendo luz para as nossas ações, sem que a gente precise exibir isso, mostrar isso como uma conquista, ou que a gente cobre menos, né, dos outros também, e no sentido de, olha o que eu estou fazendo, que eu estou doando, né, eu estou entregando. A gente está aqui no momento, né, próximos aí do Natal, a gente está numa campanha muito linda, movimentada por esse grupo que só tem encontrado mais caminhos, dizendo que é assim mesmo que tem que ser feito, e para tentar levar um pouco de comida, um presente para uma criança, comida para essas famílias, né, que vão passar esse Natal. A gente está no momento de uma condição de muitas limitações, né, de, de comprar alimento mesmo das pessoas. E é uma campanha que mobiliza muita gente. Então, um trabalho que vem sendo feito e de uma forma muito silenciosa, muito tranquila. E o alcance que isso dá, né, tem para aquelas pessoas que vão receber esse presente, é um momento assim único na vida dessas pessoas. Para quem faz, está por trás desses bastidores, e para quem também está ali recebendo isso, né? Voltando um pouquinho só aqui no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, ele diz mais uma coisa sobre essa questão da caridade, né? A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimentam o corpo. Caridade pode ser feita também com palavras. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falar. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, a gente não pode levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedras. Mas dentro de nós mesmos, nos instantes supremos do testemunho da nossa fé, nós estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, que essa luz que projeta em nós, né, esse farol que acende em nós, à medida que nós vamos tomando consciência, nós vamos avançando para essa maturidade espiritual, né, que vai fazendo com que nós tenhamos outras formas de nos apropriar, né, desse conteúdo maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso só nos traz a condição para que a gente realmente seja essa luz interna, essa luz que acalma aqueles que estão próximos de nós, essa luz que envolve, que oferece essa amorosidade, oferece essa compaixão. E, e a gente tem tido muitas experiências, né, que isso realmente se valida, se consolida quando nós nos entregamos a esse propósito, né? Hoje mais cedo eu falava com a Vilma, e a Vilma falava um pouco do seu ambiente de casa, e eu falava para ela assim: Vilma, vamos fazer uma oração, o ambiente, essa é a sua casa, esse é o habitat, né? Você já sabe muito bem o que tem que fazer com ele, né? E ela falou: é verdade, eu já sei o que tem que fazer com ele. Né? E o que a gente tem que fazer com ele, gente? É entrar justamente em contato com aquilo que é mais essencial em nós. Então não tem surpresa, não tem mistério, né? Nós, esses dias a gente fazendo a meditação lá do Projeto Nova Luz, a gente falava que a gente ainda está buscando escolas, né, conteúdos, e a forma como nós estamos vivendo essa transição, né, que ela não é física, mas ela é muito mais sentida nesse aspecto pessoal, que já está acontecendo. A verdadeira escola nós já fizemos, nós já fomos seres de luz e eterna que nós vamos arrastando conosco, né? Nós não morremos, né, Vilma? A gente vive para sempre, né? Então, o que morre em nós é justamente essa experiência. Eu habito um corpo físico, mas eu estou numa experiência, né, que se eu consigo transpor isso, eu já vivenciou.
Então, nós já fomos curadores em outras instâncias, nós já fomos aqueles seres iluminados e que nós projetamos uma luz intensa. Estamos agora, de alguma forma, ofuscados, porque nós estamos, de alguma forma, ainda achando que há algo externo que precisa nos oferecer esse brilho, que precisa nos oferecer essa luz. E essa luz é cada um de nós, né? Essa luz divina. E à medida que nós entramos em contato com essa luz, né, da fonte criativa em nós, a gente vai reconhecendo também o potencial do Criador em nós. E aí nós nos tornamos também criadores da nossa realidade, da nossa cura da nossa realidade. Então há aspectos muito importantes, sim, que o Evangelho nos traz como lições como essas de hoje, né? Então que nós possamos divinamente superar essas experiências das quais nós estamos passando, para que a gente possa manter a nossa fé, né, nessa dimensão de luz que nós estamos criando, nos envolvendo, criando essa egrégora de luz, fortalecendo todos os nossos projetos, fortalecendo todos os nossos ideais, e acreditando sempre na vida futura, né? Tirando os olhos dessa materialidade, daquilo que nos limita nesse momento, rompendo todas as barreiras, né? Então, as escolas que nós estamos procurando fora de nós, para a nossa formação, talvez não dê tempo da gente se formar. Porque tudo que nós já temos é o suficiente para nós. À medida que nós vamos buscando, olhando para nós internamente, nós vamos percebendo o quanto que nós somos capazes de projetar isso externamente. Eu sempre fico incomodando a Marcela também. A Marcela fala, mas eu preciso... Marcela, você é luz, eu só vejo luz em você. Eu reconheço luz em você onde você estiver, né? Porque eu quero me relacionar com a luz que você tem. E assim a gente vai, de alguma forma, provocando também esse interesse, né? Onde que está a minha luz? A minha luz não está fora de mim, ela está dentro de mim. Eu já sou a própria luz, porque eu sou parte da criação. Estou inteiro nesse processo, né? Então, gente, essa conversa vai chegando ao fim. Muita alegria participar desse momento aqui com todos vocês. Eu espero de coração que a gente tenha trazido mais uma sementinha aí para as mãos de cada um de vocês. Carrego as minhas também comigo e a gente vai semeando, né, na esperança de ter realmente essa árvore da misericórdia, que são os frutos que nós vamos colhendo aí à medida que essa maturidade vai trazendo para a gente. Então, gratidão a todos que estão aqui presentes, aos que assistirão essa palestra posteriormente também, que todos sejam envolvidos com bastante luminosidade, com bastante luz própria, e que sejam, não só neste Natal, não só nesses encontros familiares, mas que sejam todos vocês, luz em todos os lugares por onde passarem. Que assim seja. Muito obrigado. Gratidão mais uma vez, Carlos, que você possa estar sempre conosco às terças-feiras, num futuro bem próximo, e eu creio nisso, e só tenho essa palavra para te dizer, gratidão, e que você seja sempre bem-vindo entre nós. Tá? Passo a palavra agora, com muita alegria também, para a nossa presidente, Marília Meirelles, para que ela possa conduzir a nossa meditação da noite, o passe virtual e a prece de encerramento. Nós agradecemos, quero agradecer outra vez as palavras aí do Carlos, como um grande presente. Todos nós ficamos muito agraciados com a sua presença, sua palavra, o tom da sua voz, que nos acalma e nos engrandece aqui nessa busca espiritual que todos nós estamos. Voltando a todos os avatares usam esse argumento. Então, pegando o gancho aí, eu quero que todos fechem os olhos lentamente
Vão buscando desacelerar as batidas do coração, retirando todos os pensamentos, deixando livre a mente. Cada um vai buscar um lugar mágico mental. Esse lugar, como se fosse o seu próprio oráculo. Pode ser uma praia, pode ser uma grama verdinha, pode ser uma floresta, um bosque, pode ser o cume de uma montanha, ou pode ser a calma de um sofá gostoso no ambiente tranquilo de nossos lares. Cada um visualiza esse ambiente calmo, com uma música reconfortante, fazendo uma respiração profunda, nós vamos fazer uma reverência a nós mesmos. Vamos buscar o significado de atos dessa última semana nossa. Tudo aquilo que a gente fez, ou aquilo que nós recebemos de alguém, para que a gente possa ressignificar. Isso. Deixa a mente buscar aquele momento exato, seja de um sorriso, seja de uma lembrança qualquer, pode ser até de pequenas dores. E cada fato, cada ato do nosso dia a dia nos engrandece. E todas nós vamos sugando de nossas próprias ações aquilo que vai nos enriquecer, burilando todo o nosso espiritual, nos preparando para um amanhã mais digno, para uma manhã que vai nos enriquecer. Deixa a mente vagar, buscando esse momento. Lembra do fato, do ambiente que está acontecendo esse fato. E faça uma reverência a você, à pessoa que você está contactando, aquilo de sentimento, que o sentimento vai cobrindo tudo que é material. O material se consome por si só. O sentimento, a emoção que perpassa o nosso íntimo, o nosso âmago, essa permanece para sempre junto de nós. Nesse lugar mágico, esse oráculo, todas as vezes que cada um aqui precisar de ter um tete-a-tete consigo mesmo, busca esse local, que seja ele sempre único. Eu vou lá, naquele lugar mágico, meditar no que eu recebi, no que eu doei, no meu sentimento, porque fazendo essa reciclagem, essa análise, a gente vai melhorar, e vai melhorar muito a cada dia. Fazendo uma respiração profunda, percebendo que somos humanos, mas ao mesmo tempo somos divinos, porque carregamos em nós a centelha divina. Portanto, pequenos deuses somos.
agradecendo todo esse amor que invade nosso ser, porque sabemos que mora em nós um Cristo que nos segura, que nos carrega no colo, um Cristo que sabemos que podemos contar com Ele para nos encorajar, nos energizar. É aquele que é o socorro, é aquele que nos dá a mão sempre. Agradecidos todos neste momento, vamos rezar a oração do nosso Pai para fechar aqui esse momento de refazimento, de ressignificação de pequenas ações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai amado, todos aqueles que hoje passam pela provação, que estão nos leitos de hospitais, que estão nos presídios, que estão nas ruas, todas aquelas pessoas que sofrem fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, que nós possamos iluminar também o caminho delas através de Ti, ó Pai. Cubra a multidão de esperança, de fé, porque tudo passa. Hoje passa, amanhã passará. E nós estaremos mais tranquilos e refeitos com o seu hálito sagrado. Obrigada, Senhor, por mais um momento de reflexão, de refazimento. Peço a todos que estiverem do lado, um copo com água, uma jarra, coloquem as mãos. Pai, colocai nesta água cristalina todos os medicamentos necessários, que ela seja um bálsamo para os nossos sofrimentos, nossas mágoas, nossas dores, um refazimento físico, que possa, Senhor, penetrar todo o nosso ser, transmutando as nossas emoções, os nossos sofrimentos, em luz, em alegria, em coragem, energia, que possamos sair da nossa linha de conforto, que a gente possa seguir em frente e forte, de mãos dadas com você, Pai amado. E repetimos todos juntos: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Esperamos vocês nos nossos próximos encontros, agradecendo a presença de todos, mais uma vez agradecendo aqui ao Carlos e a todos presentes, porque ele chega aqui e nós que somos presenteados. Então, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Carlos. Um beijo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. 2000, foi bom ter você aqui novamente, Eliana, Karina, a Cristiane, que retornou, né, Cris? Oi.
Oi, retornou. Que coisa Ah, é, É Cristiane. esse final de semana só que eu não apareci no sábado, na segunda, por causa eu tive um casamento ótima. e acabei não vindo. Pois é. Tá? Boa noite para vocês. Ótimo. Eliana, um beijão. Todo mundo, Marcela, Mari. Beijão, gente. Fica com Deus. Deus Beijo. me. Tchau.